uma playlist só para isso, tá? Só para a gente configurar o nosso ambiente de trabalho. E o que a gente vai fazer a princípio? A gente vai estar baixando aqui o Champ. Ele é um servidor local muito bom. Eu já utilizei vários e já utilizei nativamente esses recursos do Apache, um banco de dados, o PHP instalado na minha máquina, tanto no Linux quanto no macOS. Todavia, depois que eu comecei a utilizar o Champ, eu não quis passar por um setup de instalação, onde eu tenho que instalar o Apache, o banco de dados, o PHP, ou tenha que fazer N configurações muito chatas que geralmente você tem que fazer em outros servidores aí locais. Cara, o Champ simplifica muito isso para vocês e as configurações que a gente vai fazer aqui são mínimas. Eu recomendo muito para vocês, tá? É tanto que eu já uso há anos e eu não tive a necessidade de mudar. Didaticamente, eu vou estar fazendo para vocês esse conteúdo de como instalar nativamente esses recursos na máquina de vocês, mas isso fica para um outro vídeo, num outro módulo, tá? Beleza, eu vou clicar aqui em outras versões e vou baixar aqui a versão do PHP 3. Vou manter. E se eu clicar aqui do lado em What Included, a gente tem aqui o que vem incluso nessa versão aqui do PHP em específico. Se eu clicar aqui embaixo, em More Downloads, a gente tem aqui algumas plataformas. No caso, eu estou baixando para Linux, então eu vou vir aqui em Linux. Aqui a gente tem N versões do PHP, pessoal. Tem muitas mesmo. Então, se por um acaso você estiver procurando alguma versão específica do PHP, é só procurar aqui nessa lista, tá? Tem várias versões, eu tenho certeza que vocês vão achar a versão específica do PHP que vocês vão estar procurando no momento. No caso, o Linux que a gente está utilizando é o Ubuntu 20.10. Essa não é uma versão LTS, só que para mim ela é tão estável quanto. Eu nunca tive problemas com essa versão de compatibilidade ou bugs, então eu recomendo para vocês. Talvez quando sair a LTS dessa versão aqui eu atualize, mas a princípio ela é muito boa, muito estável, tá? Então eu recomendo. Voltando aqui no Champ, ele tem na versão do Windows, Linux que é que a gente vai estar usando e macOS. No futuro eu vou estar atualizando também algumas videoaulas como essa para o Mac, quando eu pegar o meu Mac, tá bom? Mas a princípio a gente vai estar utilizando o Linux. Se você tiver algum interesse que eu faça algumas videoaulas em específico para o Linux, ou melhor dizendo, para o Windows, deixa aí nos comentários, beleza? A partir disso eu vou criando as videoaulas extras. Talvez eu crie, deixando esse feedback aí nos comentários, vai me dar um ânimo a mais para mim estar trazendo esse conteúdo para vocês. Se eu vier aqui na página principal do site, a gente tem algumas coisas aqui sobre o programa. Tem um pouquinho sobre o programa, um pouquinho sobre a comunidade, algumas discussões relacionadas ao programa. É um conteúdo bem bacana, acho que vale a pena a leitura, tá bom? E, rapaziada, vocês não precisam nem usar o Google Chrome para traduzir esse conteúdo. É só vir aqui na versão PTBR do site. Ele tem várias versões aqui, várias linguagens. Uma outra coisa, pessoal, que eu vou pedir para vocês é para a gente estar fazendo o download aqui do ícone do Champ. Eu vou fazer o download aqui e vou deixar esses links aí na descrição do vídeo, inclusive. Pessoal, por que eu estou pedindo para vocês baixarem o ícone aqui do Champ? Por quê? Quando eu estava startando aqui, estava vindo para esse mundo de Linux, eu sempre quis simplificar um pouco mais a minha vida, querendo deixar aqui no ícone, na minha dock, do Champ, para mim estar executando por aqui o Champ, em vez de eu executar o Champ como é pelo terminal. No geral, pelo menos nas distribuições que eu já utilizei, a gente utiliza o terminal para executar o Champ. Porém, tem como vocês estarem criando um íconezinho e deixando aqui na dock, ou seja, fazendo ele ser listado aí nos apps do próprio Ubuntu. Então isso é muito bacana, é algo que no começo eu procurei muito e não achei, e eu vou deixar essa dica aí para vocês, tá? Beleza, pessoal? Vamos começar aí a instalar o nosso Champ. Muita coisa eu vou fazer aqui pelo terminal, pessoal, então vou pedir para vocês prestarem muita atenção, tá? Eu vou abrir o terminal e as nossas pastas aqui, o nosso Explorer, porque a gente for fazendo pelo terminal, a gente conseguir visualizar por aqui pelo... Então, pessoal, a gente já está dentro da nossa pasta pessoal, a gente vê aqui o sinalzinho do tio, significa que a gente está dentro da nossa pasta pessoal. Se eu der um ls, repare que ele vai listar todas essas pastas que aqui estão aqui no nosso terminal. A gente tem que entrar dentro da pasta downloads. Eu vou dar um cd,
Ou seja, o CD significa o quê? Entre dentro de downloads. Eu vou dar um ls. Vou entrar aqui dentro de downloads e repare que todos os arquivos que aqui estão, eles estão sendo listados agora no nosso terminal, com esse comando de saída ls, uma vez que a gente esteja, claro, dentro da nossa pasta downloads. Pois bom, eu vou dar um sudo para a gente executar todo o comando que vier depois desse sudo com administrador, e eu vou pegar o nome desse arquivo aqui, ó. Repare que esse nome aqui é um nome gigantesco, eu não quero deixar esse nome em específico para o meu instalador, eu quero renomear esse arquivo pelo terminal. Então eu vou dar um mv. Isso não é necessário, tá, pessoal? Eu só estou mostrando que dá para fazer dessa forma. Esse mv ele serve tanto para a gente renomear o arquivo, quanto para mover o arquivo de pasta, tá? A princípio, como nosso objetivo é renomear o arquivo, é o que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai colar o nome do arquivo completo aqui, vai dar um espaço e vai colocar o novo nome que a gente quer que ele seja composto. Importante, se for um arquivo de instalação, no geral ele vai ter uma extensão. Se for uma imagem, ele também vai ter uma extensão. Então você vai ter que colocar exatamente aqui, tá? Exatamente o nome do arquivo com a extensão que você quer renomear. E quando você decidir o nome que você quer dar para aquele arquivo, para aquela pasta, para aquela imagem, tem que colocar aqui também o nome com a extensão. No caso aqui eu quero renomear de champ-linux tananã, para champ.rum. E beleza. Vai pedir minha senha, eu vou dar um enter. Joia, renomeou aqui, como vocês podem ver aqui no Explorer. Eu vou fazer a mesma coisa para a nossa imagem do champ. Pois bom. Vou pegar aqui a imagem, vou dar um sudo mv, colar aqui e vou colocar a imagem como sendo champ.png. Beleza, renomeou aqui, tá certo, é disso aqui que a gente precisa no momento. Eu vou dar um sudo ponto barra, vou dar um champ.rum. Lembrando, o ponto barra significa o quê? Ele serve para executar arquivos .rum, tá? Que tem essa extensão .rum, que são instaladores no geral. Ele vai falar o seguinte aqui pra gente: comando não encontrado, mesmo que eu tenha digitado esse comando com o sudo, ou seja, para a gente executar o comando como administrador. Eu vou dar um clear para a gente limpar o nosso console. Eu vou dar um ls-la. Aqui a gente está listando, junto com o nome dos arquivos, aqui a gente tem o nosso usuário e aqui a gente tem as permissões de leitura e escrita do arquivo que aqui está. Não se preocupem em entender a princípio o que é esse RW, o que essas permissões de escrita significam a princípio. Eu vou ter uma videoaula mais específica para o terminal, mais específica para o Linux, falando disso no futuro. A princípio, o que vocês têm que entender é que esse arquivo que a gente precisa executar para instalar o champ, ele não está com permissão de leitura e escrita, e a gente precisa dar essa permissão para a gente executar e instalar o nosso champ na máquina. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um sudo chmod. Lembrando, para a gente dar esse sudo chmod nesse arquivo champ, e não ter que pegar o local onde ele está, a gente já tem que estar dentro da pasta onde está o arquivo. Ou seja, o arquivo está dentro da pasta downloads, então eu posso digitar esse comando solto aqui, tá? Senão eu teria que colocar a extensão de onde esse arquivo está. Mas enfim, não é o caso, a gente entra dentro da pasta, o arquivo está aqui, aí a gente vai fazer o quê? A gente vai dar um sudo chmod 777 e vai pegar o nome do nosso instalador, champ.rum. E beleza. É isso que a gente precisa. Agora eu vou dar um ls-la e a gente vai visualizar as modificações. Repare que o champ já ficou em negrito aqui, em negrito vermelho. Já é uma coisa que aqui não tinha. E se a gente visualizar as permissões aqui, a gente já tem um ou outro nicho de permissão, tá bom? E era disso que a gente precisava agora. Como eu falei, não se preocupe em entender o que essas permissões significam a princípio. A única coisa que vocês têm que entender é que agora a gente consegue executar o champ como tem que ser. Novamente eu vou vir aqui, vou digitar um sudo.barra champ.rum. E o nosso arquivo de instalação é executado com êxito. A gente vai dar um next, vai deixar essas duas caixinhas marcadas, vai dar um next. E aqui nessa parte da instalação ele fala, ó, vou instalar o champ dentro de opt/lamp. A gente vai entrar dentro dessa pasta aqui, tá? A gente vem em outros locais, meu computador, que é no caso essa barra aqui, a raiz do nosso sistema operacional.
e a gente vai entrar dentro de OPT. E a gente vai dar um Next agora. Não quero abrir o site do Champ depois que terminar a instalação, vou desmarcar. Vou dar um Next de novo e boa. A nossa pasta aqui com os arquivos do Champ começa a ser carregada, criada e carregada. Agora é só a gente esperar o Champ ser executado e instalado ali. Uma coisa muito importante que eu queria falar para vocês sobre o Linux é que instalações como no caso é a do Champ, ou essas outras que aqui estão, no caso Google Chrome, Gravity, TeamViewer, o próprio Champ, elas são instaladas dentro dessa pasta aqui, tá? Então fica a dica para vocês aí. E rapaziada, assim que terminar a instalação do Champ eu volto com vocês.